Bom dia a todos. Hoje a gente tem o nosso último seminário do período 2025/1.1. Primeira metade do ano já foi. E agradeço a presença de todo mundo que pôde vir no seminário. Hoje a gente tem a alegria de receber o professor Fernando. E o professor Fernando é um colega nosso da UERJ, só que no caso dele ele está no departamento de eletrônica e telecomunicação, lá no Maracanã, UERJ Maracanã, e veio aqui estar aqui visitando a gente, que agradece bastante. O professor Fernando, ele tem uma história de formação profissional na UERJ, graduação, mestrado e doutorado, certo? Em física, então é um físico de corpo e alma, e que vem hoje conversar com a gente sobre engenharia e a ciência de dados. Professor Fernando, uma pergunta: você prefere perguntas ao longo, no final? Pode ser ao longo. Pode ser ao longo, aberto? Pode ser aberto, descontraído. Eu acredito que eu não tenha fixado tempo com você, então fique à vontade para passar sua informação. Tá bem? Umas meia hora, assim, a gente de boa. Tá bem. Aqui, vocês trabalham numa faculdade de tecnologia, né? Uma área que eu não posso nem dizer que está começando, porque na realidade já está bombando, né? É a parte de dados. E acaba muito que as pessoas acabam indexando essa área de dados a necessariamente uma área de computação. Só que, na realidade, a parte de dados ela é para qualquer pessoa que sabe analisar dados. Então, isso compreende não só a parte de computação, mas, sobretudo, os físicos que estão aí o tempo todo fazendo isso. Físicos, estatísticos e etc. Tá? Então, e dito isso, aonde que a engenharia entra nisso, já que é o público-alvo da graduação de vocês? Pode parecer até um pouco de contrassenso, mas a minha opinião, e aí é pessoal, os engenheiros eles acabam tendo muito mais facilidade de tocar uma profissão desse tipo por conta da interdisciplinaridade da ciência de dados. Porque apenas um dos pés da ciência de dados efetivamente está na computação. Tá? Então, a ideia é a gente tentar esclarecer um pouco para quem não sabe, né, o que é, o que faz, e como vocês podem, de repente, tentar também motivar os alunos a explorar uma área nova. Tá? Um pouco sobre mim. O Igor me apresentou, mas eu, na realidade, como ele falou, eu sou formado a vida inteira pela UERJ. Eu comecei a fazer minha graduação em física lá, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. Eu estou com um bacharelado em engenharia elétrica lá na UERJ, em andamento trancado, porque no início do ano eu passei por um concurso de docente, eu tive que trancar para decidir o que eu vou fazer da vida depois disso. Tá? Eu sou professor de ensino superior desde 2011, então já tenho uma longa data de professor de ensino superior, e sempre trabalhando junto aos cursos de engenharia. Então, mesmo sendo físico, eu sempre trabalhei colado com o pessoal de engenharia, que acho que é até uma crítica pertinente, né, aos meus colegas físicos e à academia como um todo, esse descolamento que a gente acaba tendo da física com as coisas aplicadas da vida. Né? É sempre muito legal a gente apertar umas lagrangianas, mas no final das contas a gente tem que entender como que isso vai se conectar na realidade. E a física aplicada, ela acaba sendo um pouco difusa para a gente. Eu falo disso porque minha formação inteira é de físico teórico. Então, quando eu fui para trabalhar nos cursos de graduação e tive que trabalhar junto com os alunos, o aluno quer uma coisa mais palpável com o aluno de engenharia. Então, já orientei diversos trabalhos de conclusão do curso, tive que aprender um monte de coisa nova, então, isso acho que faz parte. Tá? Eu trabalhava até o início do ano como cientista de dados sênior na Deloitte. A Deloitte é uma empresa muito conhecida no ramo, tá? E sim,
conhecida como a maior empresa de serviços do mundo. Eu era cientista de dados sênior lá e eu saí por conta da minha nova atuação profissional, que eu estou trabalhando atualmente lá no departamento de engenharia elétrica lá da UERJ, né, engenharia eletrônica. Então, bem, o que é a ideia de dados, né? Dados, na realidade, se a gente fosse pensar numa espécie de pirâmide, os dados, eles são a base da pirâmide. O que a gente tem que tentar entender é como, a partir de dados brutos, a gente vai extraindo diversas etapas. E aí, dados podem ser absolutamente qualquer coisa. A sua fatura de cartão de crédito, o seu histórico de consumo de medicamentos, ou qualquer coisa. E aí, o que cada pessoa, né, ou cada empresa vai fazer com os seus dados vai mudar a maneira como você interpreta não só a disponibilidade, como o quanto você deve reter essas informações. Tá? Então, a base, né, são os dados brutos, e aí a gente vai tentando tirar informação, né, conhecimento, até que a gente tenha uma maturidade de entender como aquilo pode ser efetivamente aplicado. Eu gosto bastante dessa frase, né, que o dado puro, ele não necessariamente quer dizer muita coisa, né? O que é a diferença entre você ter um dado e a informação? Dados são importantes, mas eles não são tudo. Mas sem os dados, você também não faz nada, porque sem dados, o que você está fazendo é só uma mera especulação. Tá? Então, você precisa de dados, porque senão você tem apenas opiniões. E acho que, sobretudo no momento político que a gente vive, essa frase, né, é bastante impactante, porque a gente recentemente aí teve a época da pandemia e a gente ainda vive um longo período de desinformação. Então, pensando pela perspectiva dos dados, e mais pela perspectiva da engenharia, efetivamente, qual é o nosso papel tendo dados? O que a gente quer, na realidade, com base nesses dados, o que a gente quer é uma maneira de prever o futuro. Ou seja, é uma premissa bastante forte, né? Mas a ideia é justamente essa: a gente quer, com dados, prever o futuro. E aí, pela perspectiva da engenharia, o que a gente quer prevendo o futuro? Em geral, mas não só, a gente quer otimizar processos. Que esse é a grande participação da engenharia na nossa sociedade. A engenharia, ela visa não só otimizar processos, como o gerenciamento de recursos. Então, como a gente pode usar esses dados para prever o futuro, né? E aí entra o papel dos cientistas de dados. Ou seja, uma maneira da gente, com os dados brutos, tentar trabalhar e tirar alguma informação útil através de análises efetivamente estatísticas. Tá? Então, a gente pode classificar os dados de 4 maneiras distintas, né? A gente pode, conforme o volume, ou seja, a gente pode ter grandes volumes de dados ou pequenos volumes de dados. Tá? Durante muito tempo, todo mundo falava do Big Data, né? Que é tipo grande volume de dados. Hoje em dia, a gente já volta, hoje em dia não, mas a gente volta um pouco, a gente volta uma pouco a análise para o small data, né? Ou seja, a gente olha para os dados a níveis corporativos, ou seja, não só mais minerando as coisas na internet, mas a gente está trabalhando com os dados efetivamente dentro de uma empresa, ou seja, olhar as estatísticas e os índices da empresa para tentar otimizar processos. Tá? Isso daqui tem a ver com como os dados mudam ao longo do tempo, né? Eles podem ser dados estanques, ou seja, eles estão ali naquele momento e acabou, ou eles podem ser dados dinâmicos, o tipo de informação que você tem e aqui o nível de precisão que você tem. E aí, para a gente, né, que eu me coloco nessa situação, quando a gente pensa em precisão e exatidão, a gente está pensando ali num nível de incerteza pela perspectiva estatística, mas para os dados não é só isso. Porque para os dados não é só se aquele dado é efetivamente confiável ou não.
A gente tem outros problemas, que é ausência de dados, poluição na tabela de dados, ou seja, se a gente fosse fazer uma comparação, a gente tem uma série de ruídos, dados faltantes, e tudo isso a gente tem que tentar entender como consertar, ou seja, como a gente vai aconchambrar de uma maneira científica esses dados para que a gente não precise descartar uma amostra inteira, porque se a gente, qualquer imprecisão que a gente tiver, a gente descartar, a gente vai ter um volume muito menor de dados. Então, trabalhar com a veracidade dos dados é uma coisa que a gente tem que fazer. Tá? Um pouco sobre o que são as revoluções industriais, né? Aí vocês sabem muito mais disso do que eu, né? A gente hoje, né, eu acho que a gente já está quase superando a quarta revolução industrial. Eu acho que a gente já está indo, os sistemas cyberfísicos, eles já estão consolidados. Na indústria brasileira eu acho que ainda não, mas mundialmente falando, isso já é uma realidade. Tá? O espaço do chão de fábrica totalmente integrado, você tem um controle de estoque com RFID, você tem um monitoramento usando visão computacional de logística. Então isso já é uma coisa assim, muito bem consolidada mundo afora. Na minha opinião, a gente já está entrando num outro processo de revolução, que é justamente quando a gente for incorporar o uso das inteligências artificiais, não só as inteligências artificiais regenerativas, né, que é o que a gente hoje em dia mais tem problema com o professor, né? Os nossos alunos usando o chat GPT para escrever relatórios, trabalhos, etc. Mas, na minha opinião, eu acho que esse é um demônio que não volta mais para a garrafa. É uma coisa que a gente agora fala com os colegas professores, eu acho que isso é uma coisa que a gente não vai mais conseguir. Então, tentar usar a inteligência artificial para também como uma ferramenta educacional. Então, eu acho que o quanto antes a gente conseguir trazer isso para dentro do nosso cotidiano, eu acho que é melhor. O que é o ciclo de mineração de dados? Né? Nem sempre a gente tem um processo onde o dado está ali efetivamente disponível no repositório. Né? Se a gente for pensar a realidade brasileira, a gente tem um processo de digitalização de conteúdos muito parvo. Né? A gente tem um processo de digitalização onde a maioria das empresas ainda tem arquivos com papeladas em algum lugar, eventualmente até fora das empresas, ou seja, está lá num arquivo qualquer, uma série de gavetas com papéis. Tá? Então, esse processo de aquisição de dados, ele não é simplesmente a gente entrar ali num banco de dados relacional e puxar tudo direitinho. Na realidade, esse tipo de dado é o mais escasso pela nossa perspectiva. Muitas vezes a gente tem que ir atrás disso, digitalizando conteúdos, e aí a digitalização de conteúdos, isso não pode ser feito, não conseguimos fazer de maneira automática, né? Então às vezes tem que trazer alguém ali para ficar digitalizando. Então a gente tem uma série de ferramentas hoje em dia para a gente fazer essa digitalização de conteúdo também usando algoritmos, ou seja, você vai pegar, digitalizar o conteúdo, e essa digitalização de conteúdo vai pegar um documento bruto e transformar num texto. Por exemplo, o ChatGPT e outras IAs já fazem isso. Você pega uma imagem, joga lá, ela já viu que tá? É um pouco da gente matar formiga com canhão, porque não precisa de um poder computacional tão grande para fazer isso, né? Mas está disponível para a gente fazer, a gente usa. Tá? Então a gente tem que a primeira grande coisa que a gente tem que fazer é o entendimento do negócio. Tá? E por que o entendimento do negócio é interessante? Porque entender o negócio significa entender o que você quer. E entender o que você quer vai ser o primeiro pente que você vai passar em cima da coleta de dados. Porque o volume pode ser grande, pode ser escasso, então a gente tem que tentar selecionar aquilo que efetivamente a gente quer trabalhar. E aqui
né, é um ciclo meio infinito que a gente vai parar quando a gente achar que as coisas estão suficientes. Então a gente vai entender o negócio, vai tentar entender o tipo de dado que a gente tem, vai preparar esses dados, né, através de modelos matemáticos e vai criar modelos para a gente aplicar isso em alguma coisa. E aqui, a qualquer momento que a gente tiver um problema, a gente volta para o início e fica girando até a gente decidir que o modelo está pronto para o deploy. Tá? Esse exemplo, eu não sei se vocês já conhecem esse problema, né? Se tiver alguém de engenharia de produção aqui, com certeza conhece. Eu lembro do seu seminário, eu não lembro a história. Tá. A ideia é que esse daqui é um problema real, que é o chamado viés do sobrevivente. Para quem já conhece, não tem graça, mas é uma coisa muito interessante, que é esse problema é o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, né, os aviões voltavam de combate todo baleados, e aí muitos não voltavam, e o processo era a gente não pode meter blindagem no avião inteiro, porque vai ficar pesado no voo. É caro, tem tempo, então a gente tem que usar alguma coisa para escolher o que a gente vai fazer. Ou seja, qual foi o parâmetro que eles usaram? Vamos avaliar os aviões que voltaram de combate, e os aviões que voltaram de combate a gente vai ver aonde estão as perfurações para decidir aonde blinda o avião. Né? Então, isso aqui é uma foto ilustrativa, mas o processo em si era esse. Então, tipicamente, os aviões voltavam com um padrão de perfuração nesse estilo. Né? E aí, com base nisso, era aonde a gente vai blindar o avião. Né? Em geral, o senso comum diria para a gente blindar o avião aonde a gente tem o maior número de perfurações. É o que o senso comum diz para a gente. Só que o que acontece? Isso é um recorte estatístico da informação, porque a gente só tem acesso aos aviões que voltaram. Então, isso não é a população, isso é uma amostra do conjunto. Então, os aviões que voltaram são os aviões que sobreviveram a essas perfurações. Então, em geral, esse tipo de viés, né, que a gente chama de viés do sobrevivente, é justamente isso. A gente tem que tomar cuidado com as inferências, porque a gente está trabalhando em geral com amostras. Então, esse tipo de comportamento, o modelo não vai dizer para a gente que, na realidade, o lugar que a gente tinha que reforçar era onde não tinha perfuração. Porque onde não tinha perfuração era provavelmente aonde os aviões perfurados não voltaram. Tá? Aqui tem um artigozinho sobre esse processo. E aqui é aquilo que eu estava falando com vocês, né? Quando a gente pensa em ciência de dados, a gente está sempre pensando necessariamente em ciência da computação. Mas ciência da computação é só um dos pés da ciência de dados. O outro pé é matemática e estatística brava. Tá? Então, assim, os modelos que a gente usa para tratar são pesadíssimos. Então, tem altas necessidades de entender álgebra linear, porque quando a gente vai fazer um modelo, na realidade um modelo é um bando de matrizes que a gente vai povoar, inverter e fazer um monte de processos junto com procedimentos estatísticos. Tá? Então é matemática e estatística básica. Quando a gente usa junto ciência da computação com matemática e estatística, é o que a gente chama de aprendizado de máquina. Ou seja, a gente cria modelos computacionais, probabilísticos, muitas vezes, para entender como isso aqui funciona. Tá? E o outro pé é o conhecimento de negócio. E aqui, que é o que eu acho que os engenheiros mandam muito bem. Porque, em geral, os engenheiros, eles têm um conhecimento de negócio porque a própria cultura
da empresa, a própria cultura universitária empurra eles para isso, já que esse é o papel efetivamente de atuação deles. E o conhecimento de negócio é muito mais complexo de você adquirir num espaço curto de tempo. É muito mais fácil, com base no conhecimento de negócio, você conseguir tirar algum modelinho, mesmo que não muito robusto e não muito preciso ou exato, mas você tirar algum modelo que represente bem o que você está fazendo. Tá? Então, esse pé aqui eu acho que é onde entra efetivamente a engenharia. O conhecimento de negócio é justamente o que vai permitir que a gente faça boas análises de dados. Tá? Então, a ciência de dados como um todo é uma área multidisciplinar. Tá? Eu coloco nesses 3 pilares, com outras literaturas que gerem outras coisas, mas eu acho que 3 pilares sintetizam bem, né? Já que tudo que a gente precisa para apoiar um plano são 3 pontos, né? O resto a gente se vira. Matemática e estatística, computação, ou seja, saber programar, e a parte de você entender o conhecimento de negócios, ou seja, tecnologias e etc. O que cada vez mais, sobretudo com os novos mecanismos, eu entendo que esse pilar do conhecimento de negócio é o mais importante, porque com o avanço da ciência da computação, cada vez mais a gente tem bibliotecas prontas que fazem coisas. Então, o que a gente precisa cada vez mais entender como usa as bibliotecas. Não é igual quando a gente fez faculdade, você tinha que pegar lá um Numerical Recite para fazer um programinha para integrar alguma coisa, resolver um EDO. Hoje em dia você pega uma linguagem de programação tipo Python ou R, tem tudo isso dentro de algum determinado pacote. O que você precisa fazer é entender como aquilo funciona e tentar fazer o tuning para tentar pegar os melhores parâmetros com o modelo. Então, é um pouco sobre isso. Tá? Claro que é uma série de simplificações e analogias, mas assim, o geral é um pouco esse. Tá? E aqui é uma coisa um pouco triste, né? Porque quando fala de ciência de dados, todo mundo pensa necessariamente que a gente vai fazer modelos sofisticados de inteligência artificial, de aprendizado de máquina e isso tudo. Mas não é só isso. Claro que é também, mas não é só isso. Tá? Porque na realidade, o que a gente quer, pensando pela perspectiva prática dos engenheiros, o que a gente quer é justamente tirar informações rápidas, com um grau de qualidade aceitável, para a gente ter tomadas de decisões inteligentes. Porque, novamente, a ideia é sempre otimizar recursos injustos. Tá? Então, aqui é um pouco do ciclo, né? Entender a regra de negócio, o problema, coletar, e aí cria um modelo, testa o modelo. E aí a gente fica nesse ciclo até o modelo estar bom o suficiente para a gente trabalhar. E aqui é uma ideia que é o seguinte: se eu tenho dados muito ruins, não adianta eu ter um modelo muito bom, porque eu vou ter resultados muito ruins. Então também não adianta a gente ter dados muito bons com modelos muito ruins, porque a gente vai ter resultados ruins. O mundo ideal seria a gente ter bons dados, bons modelos para ter bons resultados. Em geral, a gente não consegue isso. Então a gente tem que tentar balancear um pouco esse processo. Tá? E aí a gente volta a essa pirâmide. Ou seja, o que a ciência de dados vai fazer para a gente? Vai tentar fazer a gente chegar aqui em cima. Ou seja, a gente pegar os dados e ir paulatinamente trabalhando eles até que a gente consiga extrair efetivamente algo de útil para a gente. Tá? Aqui tinha um slide se tivesse um público de alunos, mas não tem, né, que é só para tentar motivar as pessoas a trabalhar. Pode motivar a gente também, né? Vai que a gente Tem um monte de gente capaz aqui. Motive a gente, por favor. Então, Que a UERJ está difícil, né?
entrada de analista de dados, ou de cientista de dados, ou de consultor, ou seja lá qual for o nome que a empresa dê para isso, aonde você consiga aí um salário de entrada em torno de 4 mil, 5 mil reais. Não é algo tão difícil. Tá? E, sobretudo, as faixas salariais, conforme você vai subindo, elas são bastante atraentes. Né? Outra coisa é que a maioria desses trabalhos acabam sendo feitos de home office, que era o meu caso, né? Quando eu trabalhava de casa. Tá? Então, aqui tem a fonte que eu peguei, separa o cientista de dados e analista de dados. É diferente, mas na prática faz coisas muito similares. Né? Aqui o analista que ele acaba tendo um papel mais crítico da informação do que efetivamente em um processo de confecção de modelos, etc. Tá? Então ele fica ali pegando os dados, trabalhando, entendendo e tentando gerar insights. Aqui o cientista de dados ele mais prepara os modelos e dá os resultados. Então são coisas meio que complementares. É mais duro, então. O cientista de dados trabalha numa coisa mais de criação de modelo. Porque, como eu falei, é meio que os dois fazem a mesma coisa. Só que o foco do Data Analytics é o seguinte: em geral, quando você está pensando em Data Analytics, tem problemas pontuais. Acho que a melhor analogia seria essa. Então, você tem um problema pontual que você quer resolver. Então, aquele problema pontual pode ser, sei lá, você tem... Melhorar as vendas no negócio. Melhorar as vendas. Eu ia pegar um exemplo dos acidentes aqui na rua, né? Todo mundo sabe a hora que vai acontecer um acidente na serra. Então, esse é um problema pontual ali do que acontece ali. Todo mundo sabe que numa determinada hora tem um risco maior para isso. Então, é tentar entender aquele trecho específico, o que tem ali para aquilo, entendeu? E aí, com base naquilo, tentar tirar uma solução para o problema. Uma tomada de decisão. Fazer uma tomada de O dado analista dê foco no conhecimento do negócio. Isso. É mais isso, um foco no conhecimento do negócio. Tentar tirar um processo rápido dali. Tá? Enquanto o cientista de dados ele seria efetivamente ali uma pessoa que faz uma análise mais seriada do processo. Ele vai gerando dados brutos, pega dados brutos, gera dados refinados para auxiliar também a tomada, porque a ideia daqui é sempre auxiliar a tomada de decisão. Entendeu? É sempre auxiliar uma tomada de decisão. Algumas competências técnicas, tá? Tem que saber programar, não tem como fugir, tá? Então tem que saber programar. Em ciência de dados, a gente usa muito Python ou R, são as duas linguagens de programação que a gente mais usa, mas é aquilo, quem aprendeu a programar em C, C++, aprende a programar em Python, porque é muito mais intuitivo. Tá? Então, assim, eu mesmo, quando comecei a trabalhar com isso, eu sabia programar em C++, comecei a trabalhar com Python, uma semana eu já estava programando, assim, então, o Python não é uma barreira para quem não sabe programar em Python. E agora com o ChatGPT ainda ficou mais fácil ainda. Eu estava vendo, estava fazendo um negócio para o trabalho, né, para o meu trabalho atual, e eu gosto muito de usar, gostava muito de usar o Google Colab. Né? Só que tinha um tempo que eu não usava o Colab, eu usava mais o VS Code. O Colab hoje tem um Gemini integrado. Eu fiquei assim, eu olhei e falei, cara, que maravilha, assim, vai me emburrecer. Vai me emburrecer isso, porque é maravilhoso. Vai ter estilo para você. Vocês é igual como se tivesse um chat GPT integrado. E ele vai entendendo
não está tudo muito mastigado, né? O pessoal não consegue pensar na estrutura por trás. Não, então, esse é o problema. Esse eu acho que é acho que é o grande problema que a gente, como professor, vai ter que saber enfrentar. Levar o simples até o complexo, né? Você partir do simples para o complexo. Porque eles já estão indo direto para o complexo, porque o complexo para eles já está saindo ali no chat GPT. Muitas vezes. Você botar muito complexo, porque é muito complexo, aí ela não resolve. Isso, Ela te força a fazer um curso de bibliografia para preencher os conteúdos para ela ficar na interrupção. Isso aconteceu quando substituí o professor em cálculo numérico, aí ele estava usando um PALAC. Aí eu botei um problema lá, ela estava digitando e o gêmeo completando. Aí na hora que ela terminou, deu a resposta, vamos lá o meu código, aí ele fez errado. Eu faço uma posição porque ele estava entendendo de forma Então, aí ela começou a aprender outra coisa. Uma coisa que eu, por exemplo, já fiz esse semestre, por exemplo, foi testar vários problemas em inteligência artificial, aonde a inteligência artificial dá essa resposta errada. E aí colocar o problema que a inteligência artificial desse a resposta errada. Imagina um período remoto agora. Professor, para quê? Então, eu acho que a gente entender o uso crítico dessas coisas e tentar passar para os nossos alunos. Sim. Porque É um desafio. Mas assim como foi em outros momentos, né, descobertas de outro jeito. Então, é uma calculadora, sei lá, um instrumento, uma coisa que a gente usa hoje. Enfim, ninguém se importa de usar. Todo mundo sabe somar, né? Mas tem a calculadora. Pois é, ninguém mais aprende o método do carroção para tirar 10 quadrados. Então. Exatamente. Nem lembrava dessa palavra. Isso aí já foi. Essa frase não é minha, cara. Seria muito boa se fosse minha, mas é de um outro professor, que é o professor Leandro Bacari. Não sei se vocês conhecem o Leandro. Essa frase é dele, né? Ninguém aprende mais o método de calção de raiz quadrada. Estou parafraseando integralmente ele. E sobre a inteligência artificial, o pessoal que trabalha efetivamente com isso não gosta muito, mas é uma opinião de um outro professor que eu concordo, sobretudo, que é o professor Niconelis, né? Que ele faz uma crítica muito dura aos modelos de inteligência artificial, né? Para uma perspectiva crítica também, que é a crítica dele aos modelos de inteligência artificial é que eles não são nem inteligentes nem artificiais, né? Então, eu concordo bastante com essa crítica dele. A gente chama de inteligência artificial essa maneira que a gente tenta replicar a estrutura de pensamento, mas efetivamente um algoritmo que você monta com isso, pelo menos daqui a 50 anos, se alguém estiver vendo isso, eu posso estar falando um monte de besteira, mas pela perspectiva atual, os modelos de inteligência artificial eles não pensam efetivamente. Eles têm ali um cálculo de estatística multivariada, então assim, eles não estão pensando efetivamente. Então, como eu falei, daqui a 50 anos pode ser que seja diferente. Mas a princípio, eles não pensam. Sim. Então chamar de inteligência é errado. É tentativa e erro, né, basicamente. Entendeu? E artificial não. E a gente alimenta, né? A gente alimenta o tempo todo, né? E é empirista mesmo, os modelos, né? Eles não é muito diferente do que acaba acontecendo com a gente. A gente também toma decisões empíricas o tempo todo, né? Tipo, você olha o céu nublado e você decide que você vai levar um guarda-chuva, né? Sem olhar a previsão do tempo. Um exemplo de outra forma que não passa nem por uma inteligência assim, né? Quando a gente fala da região de campo, do céu, se você olhar as vacas, quando elas se juntam todas no morro, elas se juntam todas ali, porque o tempo vai chover. Elas se juntam para poder ter proteção de calor. E elas já fazem as curvas de nível. E elas não sabem nada disso. Não sabem nada. Não é à toa que muitos, se não todos, os modelos clássicos de aprendizado de máquina, eles são baseados em soluções
método do enxame, método evolutivo, tudo isso é relacionado a como o nosso processo de evolução e como a natureza se comportava com isso, ou seja, tipo, não é muito diferente. Então, por isso que eu acho que a crítica dele, sei lá, se você estiver assistindo, eu concordo com você, né? Então eu acho que a crítica dele é bastante pertinente. Quem trabalha efetivamente na área não gosta da crítica dele, mas eu acho a crítica dele bastante pertinente. É uma ferramenta como qualquer outra. Ela vai ser a calculadora do futuro. Então, No nosso é a calculadora do no futuro. nosso grupo, lá vou ter uma discussão para outras palavras, se fala sobre IA também. Mas vem isso que você está falando, vale a pena. Eu acho que ele já falou disso, esse professor já falou disso em diversos meios de divulgação, assim, tem até um podcast que ele participou, que é o do Inteligência Artificial, Inteligência Limitada, desculpa, que ele fala, sei lá, 2, 3 horas sobre a perspectiva dele, né? Aqui a ideia do que é o aprendizado de máquina, né? Ou seja, o famoso machine learning, né? A gente pode dividir isso em 3 áreas, né? Na realidade, o reforço ele não deixa de ser uma coisa supervisionada, mas a gente divide em 3 áreas, tá? Que é quando a gente está fazendo aprendizado supervisionado, e a gente pode fazer classificação ou regressão, a gente pode fazer não supervisionado, que é agrupamento ou associação, ou a gente pode fazer o reforço, tá? E aí o reforço é um pouco disso, ele vai ali o tempo todo tentando chegar num ponto de otimização a um determinado processo. Tá? Tem um exemplo desse de reforço aqui, um videozinho depois. Tá? Quando a gente está pensando em regressão, não é muito diferente do que a gente fazia lá com mínimos quadrados. Só que o processo de regressão, quando a gente está pensando nisso, não é um processo de regressão de 1 a 2 variáveis, que a gente tem um modelo pré-definido para fazer isso. A gente tem um grande volume de dados, com classes diferentes, categorias diferentes, e a gente tem que codificar isso para um modelo entender o que ele vai fazer. Ou seja, a gente tem que transformar a cor da camisa, essas coisas que são dados categóricos em valores numéricos, para o computador poder trabalhar com isso. Né? Então a gente tem regressão, tá? E aqui que vai entrar o que é o que a gente costuma mais pensar efetivamente em inteligência artificial, para você fazer um modelo de regressão ou de classificação, mas não se resume a isso. Tá? A grande diferença do modelo de regressão para de classificação é que aqui a gente está tentando entender o comportamento e aqui a gente está querendo meio que colocar barreiras para segmentar os processos. Tá? São 2 exemplos distintos de regressão e classificação. Quando a gente está pensando em associação ou agrupamento, isso daqui é pensando em aprendizado não supervisionado, o que a gente está tentando com o agrupamento é parecido com a ideia de classificação. Só que a diferença é que no modelo de classificação, a gente tem que ensinar para o computador, ou seja, ensinar para o modelo o que é aquilo. Quando a gente está pensando em agrupamento, a gente vai deixar o computador fazer essa associação por ele mesmo. Mais ou menos isso. Tá? A associação ela é um pouco similar ao agrupamento, só que você tem informações relacionais entre os dados, ou seja, não é simplesmente algo pontual, mas você entende a associação como uma relação de causalidade de um dado para o outro. E aqui tem um exemplo que é bem comum a gente usar isso em algumas palestras, sobretudo para quem não conhece o que são os modelos, que é o seguinte: aqui a gente tem algumas figuras, né, a Disney e a Fox que me perdoem por não dar os devidos créditos, tá? Mas olhando para essas figuras, como vocês criariam grupos contendo essas figuras? É livre. Quantos grupos? É livre vocês pensarem o que vocês vão fazer. Desenho e pessoas. Desenho e pessoas. Ação e
e magia, né? Ação e magia e mundo surreal. Pode separar em como se personagens que tem poder, personagens que não, ou vilão, mocinho e Vilão, nada mocinho. disso. Gente, vocês são muito complexos. Amarelos e seres humanos. Então, eu pensei em alguns, né, quando eu montei isso daqui, e são alguns deles, eu apresentei isso para alguns alunos meus, para eles darem outros palpites também, e a ideia é que alguns que eu escolhi falaram. Por exemplo, a gente poderia fazer esse tipo de agrupamento. E aí, assim, como vocês interpretam esse agrupamento que eu fiz? Isso aqui era para ser branco, tá? Porque do Simpson. Vermelho. Começaria por nome de. Vermelho são pessoas amarelas. São obras específicas, né? A obra 1 é do Harry Potter, outra é do Star Wars, outra é do Simpsons, outra é do Isso. Dragon Ball, Harry Potter. Dragon Ball. Por Então, universo, né? Por universo. Por universo. Fazendo um agrupamento por universo. Né? Esse daqui é outra maneira da gente agrupar. Né? Eu ia falar isso também por gênero. Por gênero. Esse daqui seria um agrupamento por gênero. Por gêneros. Agora aqui a gente viu que tem uma coisa sobre isso. Que é uma coisa. Oi? Não, desculpa. Que é uma coisa importante quando a gente trabalha com dados. Notem que tem muito mais não vermelhos do que vermelhos. Representação masculina. Né? Então, isso daqui é um desbalanceamento do conjunto de dados. Então, se eu criar um modelo com uma base de dados desbalanceada, se eu não tomar os devidos cuidados, ele será muito mais tendencioso a classificar pessoas como verdes, né, do que classificar pessoas como saleiros. Né? Então, a ideia daqui, se o conjunto de dados estiver desbalanceado, ele pode ser tendencioso a isso. Então a gente não pode dar conjunto de dados desbalanceados? Pode. Só que tem técnicas para a gente normalizar esse processo. Tá? Então, aqui a gente está dividido em figuras associadas a gêneros femininos, masculinos, e tem ali o nosso saleiro ali. Nesse caso tem inclusive gênero ET, né? Isso aí é outra coisa, é um viés que a gente está colocando. Porque eu estou colocando no mesmo grupo o Freeza junto com os humanos. Isso é um viés que a gente está trabalhando. Eu estou assumindo, tá, que isso daqui é um homem. Mas também está assumindo que os personagens de Star Wars também são terrestres. Também Mesmo, você está colocando o Freeza, está colocando o céu. E por que eu coloquei o Dalek fora do processo? Porque ele efetivamente, na minha percepção, ele é efetivamente muito diferente. Tá? Mas isso é um viés. Tá? E aqui a gente consegue ilustrar. Mas aí isso é um viés. Você colocou um viés ideológico. Eu escolhi um viés. Aí que tá. A questão, Não a questão do viés. passa a ser multifuncional. Isso, eu acho que a questão do viés, eu acho que em alguma profundidade de leitura vai ter a questão ideológica, em alguma profundidade de análise. Mas ela talvez tivesse duas fontes, né? A fonte de quem está analisando os dados, ou às vezes isso já está no banco de dados. Alguém que preparou o banco de dados já colocou Isso, o Freeza como... Isso daqui é a motivação desse exemplo. Eu não disse para vocês se esse era um exemplo de classificação ou de agrupamento. Pois não é, disse. isso. Tá? Por quê? Porque o exemplo como ele está, ele pode servir para as duas coisas. Isso aqui poderia ter sido o resultado do modelo, ou poderia ter sido eu etiquetando os dados para treinar o modelo. Então, isso aqui pode ser o resultado de um processo de clusterização, onde o computador procurou alguma coisa e ele segmentou dessa forma, de acordo com os dados que a gente passou para ele, e aí é um processo de clusterização, não supervisionado. Ele entendeu e agrupou essas pessoas desse jeito. Aí, esse enviesamento que vem do modelo provavelmente veio do
da preparação Vem, do modelo. vem, por exemplo, quer ver uma coisa que acontece? Se eu estivesse trabalhando com imagens, por exemplo, e eu estivesse trabalhando com imagens coloridas, muito provavelmente ele colocaria todos os Simpsons no mesmo cluster, mesmo sem eu dar nenhuma outra informação. Muito provavelmente o modelo colocaria todos os Simpsons no mesmo cluster. Por quê? Porque eles são os únicos amarelos. Muito provavelmente, não posso garantir que é probabilístico, mas muito provavelmente ele colocaria os Simpsons. Ou seja, eles possuem coisas, um padrão em comum, que é a cor amarela, e que destoa de todos os outros. Sim, isso é afetado quando você prepara os dados. Porque se você tivesse passado dados coloridos, essa feature de cor seria algo importante para o modelo. Ele ia usar isso para trabalhar. Se você tivesse trabalhado com dados todos preto e branco, isso já não seria algo tão relevante. Mas tem como medir também a importância das features, né? Tem como medir. Provavelmente ele ainda colocaria os Simpsons todos juntos por causa das cabeças arredondadas, os traços, etc. Mas se fosse amarelo, provavelmente iria. Se você coloca cor, provavelmente. Porque quando ele vai procurar algum ponto de otimização que vai recompensar ele pela perspectiva de alguma meta que você definir. Ou um desvio, ou qualquer coisa, ele vai procurar minimizar aquilo dali. Só uma dúvida minha também. Parece assim, na hora que ele olhar, dependendo qualquer coisa, parece que ele está fazendo assim um conjunto consciente, alguma coisa assim. Um conjunto que desculpa. Consciente, olhando no conjunto todo, formando vários ordenados dentro de um determinado termo, um critério. Ele pode fazer. Separando curvas, aí pega isso que tem determinada cor. Porque quando você está trabalhando com processamento de imagens, efetivamente, em geral a gente aplica filtros. E aí, o filtro que a gente vai aplicar na imagem vai definir muitas vezes qual é o verso que a gente está colocando. Porque, por exemplo, a gente poderia trabalhar com filtro de detecção de borda, por exemplo, aonde a transição de cor seria algo interessante para a gente trabalhar. Então, se a gente faz uma detecção de borda, o formato seria importante. Que eu que procurar aqui, para você mostrar que você não é robô. Fala onde tem bicicleta. Se você tem só um restinho da bicicleta, ele conhece. Tem até um meme pra isso, né? Mas eu pensei, eu sou tão perfeccionista que eu não sei se eu esse pedacinho aqui tem a pontinha do amor. Eu faço a mesma coisa, cara. Eu sou tão Aí fica a hora lá, falou. Eu sou tão perfeccionista que eu boto a bordinha no pneu mesmo também, cara. Pois é. Eu chego à conclusão que às vezes eu sou um maiado. O quadro da bicicleta ou a roda? Aqui, deixa eu colocar o listado aqui. Já foi. Aí, por exemplo, tem esse outro exemplo daqui. Não passou. Aqui. Tem esse outro exemplo daqui, que seria um agrupamento diferente. Mas, novamente, isso aqui fui eu que fiz, tá? Não pedi para ninguém fazer, fui eu que fiz, então é minha própria maneira de pensar. Como seria esse agrupamento, se vocês fossem interpretar isso das minhas desordens mentais? Desenho e filme, Desenhos, exato. Desenhos. E live action. E não desenhos, né? Live action. Aqui. Tá? E aí, pensa por isso daqui esse processo sou eu rotulando. Então, de acordo com a maneira como eu rotulo os dados, o meu modelo daria resposta diferente. E aí, tipo, qual estaria certo e qual estaria errado? Né? Na realidade, Ou seja, isso mostra que você pode manipular os dados do jeito que você quiser. você sempre pode dar um viés para as coisas. E isso é uma coisa complicada. Porque quando a gente vai fazer esse processo, a gente sempre tenta não dar algum tipo de viés. Mas, se a gente vai classificar, se não é uma classificação puramente determinística, se a gente vai ter que fazer algum processo de avaliação de mérito daquilo, a gente insere um modelo, a gente insere um viés no modelo.
Então, o nosso viés vai ser passado para o modelo que a gente está trabalhando. Aí que vem a importância do conhecimento do sistema, que aí vem assim, o conhecimento empírico para ser tomado. Que é o que você tinha falado, que é onde o engenheiro conhece melhor a área. Porque o viés, mercado, ele pode não ser ruim. Entendeu? Tem uma, por exemplo, onde se fala do overfit, né, que é quando você vai lá e treina algum modelo para que ele fique super especializado, e aí fala assim, se ele tiver overfit, os modelos são ruins. Em geral, sim, mas não necessariamente. Porque se você estiver querendo fazer uma classificação, por exemplo, de alguma coisa que é essencialmente a mesma coisa, eu quero separar, eu sempre quero saber se essa cadeira aqui entrou. Se eu quero saber só se essa cadeira entrou, não tem necessariamente um problema do meu modelo ter um overfit para só reconhecer essa cadeira. E aí, se aquela cadeira entrar, ele não reconhecer como cadeira. Entendeu? Porque a ideia é essa. Para a gente conhece isso e isso como cadeira. Para o computador, a gente vai ter que ensinar o que é cadeira. Se a gente ensinar que cadeira é só isso daqui, ele não vai reconhecer isso como cadeira. E isso pode ser bom ou ruim. Entendeu? Se o meu modelo for mais generalista, ele vai ser mais generalista. Né? Se eu estou passando informações mais generalistas, ele vai ser mais generalista. Se eu passar só aquele tipo de cadeira, ele vai só tratar aquilo como cadeira. Entendeu? Então, daí falta o esquema, o programador, Exato. Vai transferir esse viés, que é a configuração de mundo que ele tem. Exato. Ele vai passar isso. Se ele é limitado na configuração de mundo dele, a formação que ele vai desenvolver vai estar também limitado. E é por isso que eu acho que aí entra o papel de quem conhece. Porque, em geral, você vai ter que dar algum viés, porque a gente não é isento. A gente vai dar algum viés. Então, a gente tem que tentar escolher o viés adequado. Seja mais útil para aquela área. Para aquela área. Então, em termos gerais, então, nós temos que fazer na área técnica uma visão filosófica. Para poder você fazer a ruptura da concepção do mundo, tem que ter um estudo de ontologia, né? E filosófico, né? Para configurar o mundo. A gente só consegue representar as coisas que a gente conhece, né? Assim, na verdade, eu colocaria assim, a gente só, o que nós vemos e entendemos é só aquilo que a gente conhece, aquilo que foge, você vai estar alienado sobre aquela situação. Essa perspectiva, a filosofia, apesar dela ser meio abandonada, né? A filosofia ser meio abandonada sobretudo pela nossa comunidade brasileira, né? Isso é algo que falta a tudo e a todos, porque assim, hoje muito fala-se de, a gente começou a discutir isso de ética, né? De como usar as IAs e etc. Cara, isso é ética. Isso é ética. Como você vai usar isso? Não adianta a gente tentar dizer para o aluno não usar um negócio para fazer um trabalho que ele ficou enrolado para fazer e não conseguiu fazer. É o uso ético da coisa. Ele vai usar, a gente não vai conseguir impedir, é uma droga, ele vai fazer, então a gente tem que tentar usar isso a nosso favor. Como a gente vai conseguir fazer o aluno não fazer esse tipo de coisa, acho que é o grande desafio. Porque é aquilo, né? Que a gente começou falando do gênio lá, né? Se a gente só começar a programar usando as sugestões do gênio, a gente vai aborrecer. Entendeu? E sobretudo. Eu já estou emburrecendo. Mas existe um problema. Mas existe um problema objetivo de você emburrecer. Porque quando coloca acho que nesses termos, a gente vai ficar parecendo que é só uma questão pessoal. Nossa, não quero emburrecer. É óbvio que tem isso. Mas tem também, agora imagine se lá nesse escala, a maioria das pessoas, o programa fica tudo muito pasteurizado, fica o mesmo código semelhantes, com as mesmas indicações, com os mesmos. Você começa a ter uma variação muito pequena. Eu vi algumas fontes sobre isso, que é o seguinte: hoje em dia já se avalia como que esse tipo de coisa vai afetar as inteligências artificiais. Porque, em geral, elas já estão sendo treinadas com modelos que foram também desenvolvidos por inteligência artificial. Então, assim, ela já está tendo retroalimentação. Ela já está consumindo coisas que foram geradas por inteligência artificial. Imagina
Os alunos estão treinando. Então, assim, ela já está consumindo conteúdo que foi integralmente gerado. Então, assim, aí entra a parte ética da coisa, entendeu? Sendo muito sincero, né, agora, minha opinião de novo, eu acho que o problema da gente emburrecer, acho que nem é efetivamente esse, porque a gente pode emburrecer desde que a gente não emburreça em tudo. Porque foi o que eu falei, tipo, ninguém mais aprende a fazer o método carroção para tirar as pacadas. A gente emburreceu nessa perspectiva, assim. Se você pegar lá, tipo, alguém que estudou no primário, sabe, 40 anos atrás, e ele ainda tiver uma lembrança disso, né? Ele vai saber tirar a raiz quadrada ali, fazendo as multiplicações, lá, pega o próximo número, não sei o que lá, divide. Tem um método, um algoritmo para você tirar a raiz quadrada. A gente já não sabe mais, cara. Eu já não sei, por exemplo. Então, se tiver que tirar a raiz quadrada de 5, eu vou fazer de outras maneiras. Eu vou aproximar em série, vou dar meus pulos. Mas, assim, saber usar o algoritmo para fazer isso, eu já não sei mais. Entendeu? Fernando, você viu uma notícia que está em todos os jornais praticamente sobre o Ministério da Educação lá na Suécia? Eles voltaram com os livros, com o ensino fundamental baseado em livros, leitura tradicional e tiraram os Kindles, essa parte, pelo menos da inicialização das crianças. Isso foi uma coisa. Eles perceberam o decaimento da inteligência da população assim, muito forte. Muito forte, Isso foi eu vi até foi um outro professor falando disso, não lembro quem foi, então não vou acreditar falsamente a ninguém. Mas foi um outro desses professores divulgadores científicos que falou sobre isso, né, sobre a Suécia voltando atrás disso daí. E é verdade, eles voltaram, assim, ao longo do tempo, eles passaram todo um processo de digitalização do ensino, onde os alunos tinham seus próprios computadores, etc. E aí eles começaram a ter atrasos em diversas outras áreas, grafia, leitura, um monte de coisa. Então, assim, já vê as próprias crianças, né? As crianças que têm mais acesso à tela se desenvolvem muito menos, já estão com problema na fala, com problema na aprendizado, coordenação motora, porque não mexe mais em massinha, não, né? Então, assim, você já vê isso desde o desenvolvimento, né? Sobre certo ponto de vista, a gente passou por isso também, né? Porque a nossa geração, tem todo mundo mais ou menos a mesma idade, eu já passei. Vamos normalizar. Mais ou menos a mesma idade. A gente passou um pouco por esse processo, né? Que a gente foi assim, a primeira geração assim, que teve efetivamente acesso à tela, né? Que foram as televisões. Então, assim, a gente cresceu já com televisão e aí a gente escutava as mesmas críticas dos nossos pais e dos nossos avós. Quando assistia Telecurso 2000 ainda estava bom. Eu assistia Telecurso 2000. Estava aprendendo alguma coisa. Entendeu? Estava bom. Acordava às 6 horas da manhã, não tinha nada para ver na TV, vou ver Telecurso 2000, mas isso já era vício em tela. Você estava vendo um negócio, eu acordava cedo, eu via Peste de Companhia, entendeu? Você sabe pela Globo Rural, Siga Bem, Caminhoneiro. Mas acho que era um pouco mais limitado, vamos dizer assim, não? Tipo, a gente assistia, sei lá, de manhã na escola. Aí elas hoje estão com o celular na escola. Não, claro, acho que existe uma questão, eu acho que ele só está colocando em perspectiva, né? Perspectiva, não. Se colocar entre os nossos avós, os nossos tataravós também tinham críticas com relação aos avós. Porque hoje a gente tem um outro problema que é a economia da atenção, né? Porque a interatividade. A interatividade. Porque é um reforço positivo absurdo. Porque você vê um conteúdo no Instagram que você gosta, você é massificado pelaquele conteúdo que você gosta. Você assiste 3, 4 séries na Netflix ou em qualquer outro streaming, cara, você vai ser massificado por aquele conteúdo. Você repara que os jovens já não namoram mais? Não tem mais casalzinho na estrada.
opinião como qualquer outra. Mas a minha opinião sobre o assunto é que o grande problema disso é porque quando a gente via TV, a gente era obrigado a ver o conteúdo que tinha na TV. Hoje em dia o conteúdo vem pronto, embalado, do jeito que você quer. Então assim, eu vi outro lado eu estava dirigindo, eu escutei no rádio uma notícia, eu não corri para verificar a fonte, né? Então, mas a notícia no rádio. O público brasileiro, em geral, usa 8 horas de tela por dia. Assim, Isso é uma média. Se você lembrar que talvez a gente não use tanto, tem gente que está usando muito. Não, então, em média, 8 horas é uma das maiores. Isso é assustador, né? É um dos maiores. Só que eu acho que também tem uma questão aí que muita gente trabalha com isso, né? E como é que você diferencia o dado de quem usa e de quem parece? A questão é que eu acho que não é tanta gente assim que trabalha com celular, como o digital influencer, ou como quem atende empresas. Porque, sei lá, metade das pessoas que eu sigo acho que estão trabalhando com isso. Nessa linha, assim, metade das pessoas. Não, tudo bem, mas eu ia dizer, as pessoas estão trabalhando com isso. Qual porcentagem que trabalha com isso, eu não sei. Não, mas eu acho que de fato tem consumo. Dentro dessa estatística, se olhar, talvez 90% é rede social. Exatamente. Aí o desdobramento da notícia era cerca de 50% era redes sociais. Porque a notícia que eu vi era cerca de 50% do consumo de tela era rede social. Então, assim, é muita coisa. Passar 4 horas por dia no Instagram, etc. Seja como gerador de conteúdo, como consumidor de conteúdo. Exato. Pô, mas isso vai de manhã facinho, cara. Você acorda de manhã, eu vou ficar 2 minutos. Reflete. Você vai utilizando, ele não tem fim. Não tem fim, né? E quando acaba por algum motivo, você vai dar a volta no início do refresh. Então, assim, a relação de recompensa é imediata. Mas voltando só um pouquinho, no caso das ideias do programador, colocando a inteligência do X, né? A Quark. Sim. O que aconteceu com a Quark, né? Não, muitos pensamentos que estão do Elon Musk. Eu vi isso aí. Replicam muito do que ele escreve. Parece que ele porque ele tem mais pontuação. Porque ele tem inveja do seu humano. A ideologia dele tem vários outros fenômenos. Ele pergunta Já não poderia existir, que tirar uma mais da rede social. Esse aqui é um dos últimos, eu prometo. Esse aqui é uma outra segmentação que eu também fiz. Isso ficou difícil. Entrar na sua mente é muito difícil, né? Aquele personagem ali de cima. de quem tá na primeira linha. É que eu não tô conseguindo entender quem é aquele personagem. Caramba, o Freeza. E tá no céu. Não, no E céu tá é bom, igual. os protagonistas, sei lá. Eu não sei quem é o segundo ali, eu não sei quem Tem uma é o nuvem atrás de cada um, parece. É o protagonista. Tá, mas... O meu pode até ser que seja isso, mas o meu pensamento é. Paisagem e. E aí, retrato. se está em paisagem ou se está em retrato, a foto. E a gente tem tudo mais. Mas é o formato, né? É o formato. E aí, por que isso? Todo mundo achando que estava todo mundo de retrato no início do toque, né? Aqui, qual é a ideia desse slide? Primeiro, se isso fosse uma feature do meu modelo, ou seja, eu estivesse passando a dimensão da imagem, essa seria uma possibilidade de classificação. Entendeu? Se eu estivesse lá passando para o modelo que isso é algo importante. Porque não é que você tem um dado, você tem que usar todas as informações do dado. Se você usar tudo, entendeu? Você pode ter resultados esquisitos. Então, saber selecionar o que você está fazendo é importante. E aqui tem uma outra coisa que eu ouvi alguém falando, que é o seguinte: todo mundo conhece todos os personagens aqui? Não. E vocês conseguiram fazer um monte de inferência sem conhecer
conhecer todos os personagens, né? É porque a gente, intuitivamente, a gente faz esse processo de classificação também. Então a gente faz, eu vi alguém falando que não conhece o segundo, né? Mas algumas pessoas colocaram, entenderam quando esse cara estava junto desse cara, que estava junto desse cara, que estava junto desse cara aqui. Né? Então, por quê? Porque a gente faz esse processo de inferência. Isso daqui é uma outra coisa importante, que é o entendimento do contexto. Essa classificação aqui, ela não tem um contexto específico, tá? Que é outra coisa importante. Quando você vai passar uma informação, um dado, muitas vezes esse dado ele tem que ser avaliado, tanto quando você passa ele para o modelo, quanto você lê ele no modelo, por uma perspectiva de contexto. Então, o contexto ele é importante na avaliação. Tá? Então, essa daqui, por exemplo, é algo desprovido de contexto. Esses personagens daqui, eu peguei alguns personagens que eu imaginei que fossem desconhecidos, ou até mesmo algumas imagens que fossem borradas. Nessa primeira linha, essa daí eu não sei quem é. Exato, você não sabe quem é, mas você sabe que tem um sabre de luz, então é junto com esse daqui que também tem. Você não tem acesso a toda a informação. Eu não estou enxergando direito. Da mesma forma que no segundo, eu também falei que tipo, parece uma coisa da mesma época do Star Wars pela resolução, assim, sabe, do filme. Deve ser junto com um desses Star Trek, sei lá. Eu nem sei quem é. É só por curiosidade, né, esse daqui é o 14º doutor. Eu vejo, o doutor eu identifiquei. Esse daqui também não foi. Esse é o nome do doutor. É o melhor de todos. Eu assisti desse da ponta aqui. E eu sabia que aquele outro tinha feito Dr. Who. E eu conheço aquele. Então, esse daqui é até curioso, porque essa imagem daqui é do 14º doutor, que foi o mesmo ator que fez o 10º doutor. Então, na realidade, ele tem uma representação dupla na série. A imagem dele, se você só olhar para ele, sem um contexto específico, você não sabe se ele é o 10º ou se ele é o 14º, porque ele volta a representar o papel com uma outra encarnação do doutor. Então, também foi um pouco pensada essa ideia aqui. Você precisa do contexto para avaliar as coisas. Aí aqui tem esse aqui é bem interessante. É um vídeo grande pra caramba, mas se vocês quiserem ver, né, que é como você monta um modelo de reforço para jogar um jogo de videogame. Aqui mas é bom você falar reforço, porque assim, hoje em dia eu jogo isso de todo reforço, né? Porque a gente começa ali e morre, aí de repente você passa a fase em um minuto. Então, mas... Você zera o Mario hoje, sei lá, em 30 minutos. A ideia do aprendizado com reforço é um pouco parecido com isso. É você ir tentando superar as coisas. E esse aqui, né, é um caso de... Mario é um jogo muito simples. Então aqui é bem fácil do modelo... Você faz? Se você for pensar, Mario é um jogo simples. Que é você anda pra frente. Comparado com os de hoje, né? 3D. Mas, por exemplo, tem porque quando você vai fazer esses modelos, você tem que atribuir também a determinadas conquistas que o teu modelo tem uma pontuação. Então, quando você dá uma determinada pontuação para o teu modelo, ele vai entender que ele deve buscar aquilo, porque aquilo dali é uma recompensa. Entendeu? E, da mesma forma, você tem que atribuir uma pontuação negativa para quando ele atinge alguma coisa que não seja bom. Né? Então, sei lá, pode ser que quando você pegue um cogumelo aqui no jogo do Mario, ele entenda que isso é algo positivo, e quando você cai no buraco, é algo negativo. Então, esse jogo daqui é um modelo convergido rápido. Você vê que ele vai jogando e passa das fases rápido. Mas, por exemplo, que é um jogo quase que da mesma época, que é o Pokémon, né? Os modelos, já vi vários vídeos de tentando jogar Pokémon por reforço, e eles não têm bons resultados.
Tem muitas Isso variáveis. que eu Porque falar, tem muitas variáveis. E aí, tipo, porque o jogo, um dos problemas que eles vão fazer tem vários vídeos desses, né? Um dos problemas que acontece é como você vai definir o peso para as boas decisões. Então, quem já jogou Pokémon sabe que o objetivo, como todo jogo, é zerar. E aí você tem algumas coisas para fazer no caminho. E aí, tipo, a maneira como eles definem as pontuações faz o modelo convergir para um lugar errado. Né? Porque quando você faz uma coisa por reforço, não é diferente da gente. A gente pode acabar convergindo para um lugar errado. Você entendeu errado o negócio, né? Você A gente perdeu um converge ponto. para um ponto de equilíbrio errado. Entendeu? Porque pensa que isso daqui é algo de muitas variáveis, então você tem muitos vasos e muitas cristas no espaço de N dimensões do teu modelo convergir. Vários pontos de, sei lá, aqui. Exato. Então o teu modelo pode convergir para um lugar errado, que é o que aconteceu com o Pokémon. Num dos exemplos que eu vi. Por exemplo, o cara chegava lá e colocava que chegar rápido no final era algo bom. E aí o jogo ia tentando desviar de tudo e de todos para não encontrar ninguém, chegava no final não conseguia ganhar porque fugiu de todos os desafios. Aí tinha uma outra coisa lá que o cara viu que tipo, fugir de encontros aleatórios era bom, entendeu? E aí tipo, capturar Pokémon era bom. Aí o cara botava lá que capturar, o cara chegou lá com um Pokémon só, não conseguiu ganhar, então vou colocar que capturar Pokémon é um reforço positivo. Aí ela para no matinho e começa a capturar Pokémon no primeiro matinho a vida inteira. Ela converge como ponto de equilíbrio. Qual decisão que ela vai tomar? Se vai mais rápido ou pegar? Ela converge como ponto de equilíbrio ali, onde ela fica macroando aquele reforço, ou seja. Mas você vê como é engraçado a humanidade, né? Por um tempo, sinal de inteligência de máquina era ganhar de um ser humano no xadrez. Hoje é o Pokémon. Curioso. Um belo avanço. E demorou muito tempo para o computador ganhar No xadrez. Muito tempo. No xadrez. Mas hoje ganha. Hoje ganha. Na época que ele foi criado, o reforço era a sonoplastia, né? Quando você caía no buraco e fazia uma musiquinha triste, quando você pegava o cogumelo. Era uma musiquinha feliz, né? Pô, a estrelinha super empolgada. Então, assim, o ponto aqui é um pouco esse, como que ele vai chegar em um determinado ponto. E aí, isso é uma coisa que às vezes nem dá para salvar o modelo, cara. E você definir um peso que ele converge para um ponto errado, cara, ele convergiu para um ponto errado, vai ter que fazer de novo. Entendeu? Mas hoje no xadrez nós temos campeões hoje ganham ainda. Não, ainda ganha, mas hoje. Não, mas a máquina já ganha. O Go tá difícil ainda. O Go parece que tá empatando, ainda tá bem pau a pau. Mas xadrez, máquina. É porque o Go tem muito mais variável. Então vamos agradecer ao